E aí, tudo certo? Aqui é o Lucas. Estou passando para trazer uma reflexão para você sobre algo que provavelmente está afetando a sua produtividade, algo que provavelmente está afetando a sua performance, algo que provavelmente, consequentemente, está te distanciando dos teus objetivos. E esse vai ser um vídeo num formato diferente, não é um vídeo nem um pouco super produzido, eu não estou com toda aquela iluminação aqui, eu não estou preocupado com roteiro, entonação da voz e nenhuma dessas coisas, embora normalmente eu não me preocupe com roteiro mesmo, nem em nenhum dos vídeos aqui do canal, mas esse vídeo de hoje ele não apenas não vai se preocupar com um roteiro, como também ele vai ser bem uma conversa mesmo. Então eu vou conversar com você sobre algo que eu venho pensando nos últimos dias, para mim mesmo, algo que eu venho pensando como uma reflexão que tem me feito buscar fazer mais, que tem me feito não ceder às minhas vontades, não ceder aos meus desejos, não ceder à minha falta de energia, suposta falta de energia para fazer algumas atividades. E a pergunta que eu quero te fazer, a reflexão que eu quero fazer aqui hoje, que é a reflexão que eu fiz há alguns dias e venho fazendo há algumas semanas, sempre que eu penso, pô, será que eu devo ou não devo fazer aquela atividade? Será que eu devo ou não devo fazer aquela coisa? Será que eu realmente não deveria estar fazendo isso? Será que eu realmente estou cansado o suficiente para não fazer esse trabalho, para não fazer esse treino, para não fazer essa atividade? A pergunta que eu quero que tu se faça é: será que a gente não está sendo muito fraco, excessivamente fraco com relação às nossas reais capacidades hoje? É um papo que pode parecer até esquisito no primeiro momento, mas tu vai entender. Fica comigo que tu vai entender. Fraco no sentido de que... Eu vou te dar um exemplo para que isso fique melhor ilustrado. Tu vai entender com base nesse exemplo que eu vou te dar aqui agora, porque foi a reflexão que eu fiz para mim mesmo. Eu não sei se tu sabe, mas eu faço lives semanais aqui. Toda quarta-feira, às 16 horas, eu trago algum tema e te explico esse tema com profundidade, em aulas longas, sempre com mais de 1 hora, algumas delas com 2, 3 horas, sobre contratos de marketing de R$ 3.000 mensais ou mais. Prospecção, negociação, gestão e retenção desses clientes. E é algo que eu já venho fazendo há 67 semanas na data em que eu gravo esse vídeo. Então, mais de 1 ano fazendo isso, sem falhar uma única semana. E recentemente, algumas semanas atrás, eu estava pensando, cara, será que não dava para eu não fazer só essa semana? Será que eu não poderia cancelar a live dessa semana? Eu vejo que algumas pessoas do nosso mercado que também fazem lives semanais fazem isso. E eu estava me perguntando, será que não teria nenhum problema eu cancelar só essa semana, né? Eu poderia deixar de fazer só essa semana. Como se eu estivesse cansado o suficiente para deixar de fazer essa aula. E aí eu ao mesmo tempo pensava, pô, Lucas, o Lucas conversando com o Lucas ali dentro. Eu quero que tu adapte isso para a tua prospecção, eu quero que tu adapte isso para o teu treino, eu quero que tu adapte isso, porque eu também preciso me policiar quanto a isso com relação ao meu treino, com relação a outras atividades, não apenas a live. Estou te dando um exemplo para que tu pense com relação a essas outras coisas também. E aí, no fundo, um dos Lucas conversava com outro Lucas. Pô, Lucas, mas tu dava aula dentro de uma sala de aula, num espaço físico de matemática, física e química, era muito mais cansativo do que a live, era numa frequência muito maior do que a live. A live é uma vez por semana, às 16 horas da quarta-feira. Tu realmente tá cansado o suficiente para tu precisar remarcar isso? A tua rotina hoje é muito mais leve do que era há vários anos atrás, Lucas. A tua rotina hoje é muito mais leve do que quando tu dava aula de matemática, física e química e ainda atendia clientes de design. Não faz o menor sentido tu cogitar a hipótese de remarcar este compromisso. E aí, quando eu me pego pensando nisso, quando eu olho para essas coisas, eu penso, cara, realmente não faz o menor sentido. Eu não tenho... Eu sinto, no fundo, eu sinto, cara, eu não tenho o direito de estar cansado para fazer apenas isso, porque eu fazia muito mais há alguns anos atrás. Eu trabalhava muito mais há alguns anos atrás. A minha rotina é mais leve hoje do que era há alguns anos atrás. Muito disso em razão do fato de que a minha agência já está estruturada e eu não estou mais envolvido no operacional dela. Então, os contratos eles são rodados, o comercial funciona, tudo funciona e não depende de mim. Então eu fico até meio que ocioso às vezes, investindo em novos projetos, como esse próprio canal. Estou parando para gravar esse vídeo aqui agora, um finalzinho de tarde. Vou sair cedo hoje, vou treinar cedo. Vou treinar e ainda vai estar claro o dia. E antigamente eu tinha que treinar... Havia dias em que eu treinava 10 horas da noite. Eu saía da empresa 9 horas, ia treinar 10 da noite, ia jantar 11 horas, ia jantar 11h30 e dormir e acordar cedo no outro dia para ir trabalhar. Então eu olho e penso, cara, olha o que tu era capaz de fazer antes versus aquilo que supostamente está te cansando hoje. Supostamente, porque no fundo não é cansaço. No fundo eu acho que eu estou sendo fraco demais
quando eu penso na hipótese de remarcar um compromisso semanal que eu tenho comigo mesmo e com as pessoas que se cadastram para assistir essa aula. No fundo, é isso. E essa é a reflexão que eu quero que tu faça também. Se tu me acompanha aqui, tu assiste o meu conteúdo gratuito, tu é aluno da minha formação sobre contratos de R$3.000 mensais, se tu é um mentorado meu, qualquer uma dessas coisas, provavelmente tu precisa prospectar clientes, né? Tu precisa buscar clientes, tu precisa realizar algumas atividades que vão te trazer os clientes que tu tá aqui aprendendo a gerenciar, que tu tá aqui aprendendo a trabalhar, que tu tá aqui aprendendo a fazer alguma coisa, certo? Tu é uma pessoa que precisa fazer isso. E talvez tu pare e pense, cara, eu não vou prospectar hoje, ou eu não vou fazer mais ligações hoje do que eu já fiz, ou eu não vou prospectar mais do que eu já prospectei. Talvez tu pare e pense isso, talvez tu pare e sinta isso, talvez tu pare e se dê essa opção. Levante se dê a opção de escolher fazer menos. Talvez todos os dias tu se dê a opção de escolher fazer menos. E aí eu quero que tu faça essa reflexão. Eu quero que tu pense, pô, será que eu realmente estou cansado de uma maneira que justifique essa opção de fazer menos? Será que eu realmente já explorei o meu limite hoje? Será que eu realmente já fiz tudo o que eu seria capaz de fazer hoje? Ou será que isso não é só uma vozinha na minha cabeça e eu estou sendo fraco demais? E talvez tu não tenha um referencial passado, talvez tu tá começando a tua carreira profissional agora, talvez tu vem de um momento improdutivo, então tu não tem um referencial passado de uma época em que tu fazia muito. Talvez não seja o mesmo caso que o meu. Eu tenho um referencial passado de uma época que eu trabalhava 16 horas por dia. Então eu sei o que eu sou capaz de fazer. E eu sei que hoje eu não faço 60% do que eu fazia antes. Então eu não tenho o direito de querer fazer menos do que esses 60% hoje. Entende? Mas talvez tu não tenha esse referencial, porque, como eu te disse, talvez tu tá começando a tua carreira agora e tu não pode olhar para trás e dizer, cara, eu fazia mais antes, não tem por que eu fazer menos hoje. Ou talvez tu vem de um CLT e tu faz pouco no CLT, enfim. Existem N coisas que podem estar acontecendo aí. Mas ainda que tu não tenha o referencial, tu é um ser humano assim como eu. Se eu trabalhava 16 horas por dia, então tu tem energia suficiente para fazer o mesmo. Nós somos seres humanos, somos da mesma espécie. Então a gente tem uma energia muito, muito equilibrada entre todos. O que eu consigo fazer não é muito diferente do que você consegue fazer. E eu sei que tem gente que faz mais do que eu e faz mais do que eu fazia antes. Então, se tu não pode utilizar o teu passado, utilizar alguma época da tua vida como referencial, utilize pessoas da tua família, por exemplo. Provavelmente alguém da tua família trabalhava muito mais. Quando meu pai me conta as histórias da época em que ele trabalhava, em que ele era um contratado, né? Enfim, vários e vários trabalhos aleatórios que meu pai já trabalhou, desde fazer pastel até trabalhar como ajudante de pedreiro e essas coisas. Passou uma moto aqui do nada agora. Enfim, eu acho que deu para tu ouvir aí. E ele fazia todas essas coisas e quando ele vai me contando sobre a rotina dele, o que ele tinha que fazer, o trabalho que ele tinha que desempenhar, eu vejo mais ainda o tanto que a gente é meio fraco hoje em dia. E claro que, pois, isso abre um leque para um papo muito mais complexo, né? Do tipo, Lucas, mas o nosso trabalho hoje é intelectual e ele nos desgasta de uma maneira diferente. Eu concordo, o trabalho intelectual, ele te desgasta, ele te cansa de uma maneira diferente do trabalho braçal. Mas não significa que esse diferente é necessariamente pior ou mais cansativo. E ainda que fosse, a nossa régua hoje está muito baixa. Eu te falo isso porque eu vejo que as pessoas falam sobre aquilo que elas supostamente consideram que são capazes de fazer por dia, o número de ligações que as pessoas se consideram capazes de fazer por dia, o número de horas que as pessoas consideram que são capazes de estudar por dia. Eu não estou falando da pessoa que tem pouco tempo mesmo, eu estou falando daquela pessoa que tem muito tempo, mas ainda assim ela não imagina a possibilidade de dedicar mais tempo daquele tempo que ela já tem disponível para fazer isso. Eu acho que deu para tu captar a mensagem. É só uma reflexão mesmo, é um vídeo bem diferente dos vídeos que normalmente vêm aqui pro canal. E eu aproveito para te pedir para deixar um comentário. Me diz o que tu achou desse formato, se tu curtiu esse tipo de vídeo, se tu quer que eu traga mais reflexões como essas, coisas que nada roteirizado, coisas que eu realmente vou pensando com base no meu dia a dia, com base na minha rotina, com base no meu trabalho, com base na minha busca contínua por ser cada vez melhor. Se tu quiser mais conteúdos como esse, comenta, deixa o like, se inscreve no canal e me fala que tu quer mais vídeos nesse formato, comenta aqui nesse vídeo mesmo que eu vou saber, porque não é o tipo de vídeo que eu produzo rotineiramente aqui, mas pode ser que se torne um vídeo que eu produza com mais frequência. Fechou? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira, espero que esse vídeo, ele, acima de tudo, te faça refletir se tu realmente está fazendo tudo aquilo que poderia estar fazendo
para alcançar os teus objetivos. Lembre-se sempre que o tempo está passando, então aproveite ele da melhor maneira possível, explore as oportunidades que você tem da melhor maneira possível e reflita se você está fazendo tudo que poderia para estar conseguindo extrair o máximo das oportunidades que a vida está te dando. Fechou? Espero que esse vídeo te ajude de alguma maneira. Se tu gostou desse conteúdo, já sabe o que fazer, comenta, curte o vídeo, né? Eu não sou youtuber ainda que manja das paradas, então não é automático ainda para mim falar isso, mas comenta aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo e me fala se tu quer mais conteúdos como esse. Até mais!